Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Desmontando. Esse é o 5º episódio da nossa série e hoje você vai aprender a como criar as suas próprias caixas para Páscoa, para você já lucrar e vender muito ainda nessa Páscoa. Eu sou Márcia Fontes e hoje a gente vai discutir as estratégias para que você possa fazer e de forma prática construir as suas próprias caixas para Páscoa e diferenciar o seu trabalho e não ser mais aquilo, mais do mesmo, né? Então, pessoal do Instagram, eu estou aqui ao vivo no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar mais conhecimento, se vocês quiserem acompanhar, então vem para o YouTube, Márcia Fontes, vem para o Facebook, Márcia Fontes, que aqui vocês vão ter toda a minha tela de uma forma clara, objetiva, e vocês vão conseguir acompanhar com muito mais clareza, tá bom? Aqui eu vou conseguir compartilhar por enquanto só a tela do meu computador, mas no YouTube e no Facebook vocês vão ter uma experiência muito melhor. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só postar aqui nos comentários, tá bom? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube e Facebook. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Passar aqui para compartilhar o estúdio. Deixa eu virar vocês aqui do Instagram. Então, pessoal do Instagram, vocês vão ver aqui a minha tela do estúdio. Se vocês quiserem ter uma experiência melhor, vem pro YouTube. Márcia Fontes. Só postar qualquer dúvida nos comentários. Deixa eu só desativar aqui talvez seja o filtro, para melhorar a visualização de vocês. Isso. Pronto, então vamos lá. Bom, a gente está já no período de Páscoa, né? Pré-venda para Páscoa, as vendas começam a ficar aquecidas. Então, a gente ainda está em tempo de você preparar os seus próprios arquivos, já produzir as suas caixas e começar a divulgar para vender para Páscoa, porque para Páscoa a gente precisa antecipar as nossas vendas. Então, normalmente as confeiteiras e doceiras já começam a divulgar com bastante antecedência para dar conta das encomendas, e a gente, como fornecedores de caixas, e também se você quiser vender as suas próprias embalagens ou quiser vender os seus kits para Páscoa, você já precisa se antecipar. Então, nessa aula hoje eu vou te ensinar como fazer suas próprias caixas para Páscoa, de maneira que você consiga diferenciar o seu portfólio e sair daquela velha história de mais do mesmo, né? Então, o pessoal que está aqui no Instagram, vem pro YouTube, vocês estão vendo a tela do meu computador. O pessoal que está no YouTube, vocês estão compartilhando e vão poder acompanhar o passo a passo. Eu vou aumentar aqui o zoom do estúdio. Aqui a gente vai usar a versão free, versão gratuita do Silhouette Studio Free, certo? Então, eu não vou compartilhar com vocês aqui o arquivo de caixa de Páscoa. Então, você pode usar os arquivos de caixa de Páscoa que você já tem aí. E agora eu vou te ensinar como você pode criar seus próprios moldes, as suas próprias artes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa tampa da caixa de Páscoa, que geralmente é aquela tampa tradicional, né? Que vem a caixinha ali com retângulozinho, e aí dentro a gente tem a visualização do ovo de Páscoa, ovo trufado, enfim. A gente está acostumado e são geralmente os modelos que já são encontrados no mercado e que são produzidos pelas grandes fabricantes de embalagens. Então, como é que a gente pode diferenciar o nosso modelo sem que você precise ficar se enchendo de moldes e dependendo somente de arquivos prontos? Então, vem comigo que eu vou te ensinar agora o passo a passo. Depois que você abrir o seu arquivo de caixa de Páscoa, o que você vai fazer? Geralmente o arquivo, ele vem agrupado, ou seja, vem todos os itens juntos, ou ele vem num caminho composto que os itens estão também ali agrupados, mas eles formam somente um único molde, certo? Então a gente tem duas formas de desagrupar toda essa galera. Primeira, você vai clicar com o botão direito em cima da tampa da caixa de Páscoa, você vai mandar desagrupar. E o segundo modo é, se você não conseguir desagrupar, clica com o botão direito e aí você vai escolher a opção de liberar caminho composto, tá? Lembrando que vai depender do molde que você estiver trabalhando. Feito isso, o que acontece? Aqui no meu exemplo, dessa tampa de caixa de ovo de Páscoa, aqui eu já consegui separar o retângulo das demais linhas de corte, né? Então, eu tenho aqui as linhas tracejadas que vão fazer o vinco da caixa e também tenho a parte de corte onde vai ser o encaixe dessa tampa. Então, como é que a gente pode fazer a personalização, a estilização e criar o nosso próprio molde para a tampa do ovo de Páscoa? Então, a gente tem basicamente alguns caminhos. Você vai escolher o tema que você quer trabalhar. Ah, Márcia, mas não é Páscoa, não é só coelhinho de Páscoa, cordeirinho, não.
Quando a gente fala de Páscoa, a gente pode também aplicar vários tipos de temas, como Barbie, Hot Wheels, Homem-Aranha, TikTok, que está em alta agora, né? Então, tudo vai depender dos seus clientes e também da demanda que você está recebendo. Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado por aí para saber se você pode lançar uma coleção que ela seja específica para um tema, né? Ver se tem demanda, se tem saída. De repente, você pode alcançar o público adolescente, infanto-juvenil, por exemplo, e aí oferecer esses temas que estão em alta. Ou você pode ficar somente no tema de coelhinho, cordeirinho, que são os tradicionais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou abrir o Google para vocês. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. E aí você pode escolher qualquer imagem de coelho. Aqui hoje a gente vai usar esse exemplo de coelho. Você pode colocar coelho, PNG. Aí ele vai abrir lá no Google. Deixa ele só carregar aqui para mim. Ele vai abrir pra gente na aba de imagens várias imagens de coelhinho pra gente. Deixa eu só ver aqui, eu acho que deu algum problema na minha internet, ele não tá carregando. Deixa eu ver se ele carrega aqui o Google. Mas aí você vai pesquisar alguma silhueta de coelho, alguma imagem que seja com a distribuição gratuita, que você possa usar, que não tenha os direitos comerciais, certo? Opa, eu acho que eu tive um pequeno problema aqui na minha internet, ou o Google caiu, eu não tô sabendo. Não tô conseguindo fazer minha pesquisa. Mas tá bom, a gente não vai ficar empatado por isso. Aqui, como nós vamos fazer? Eu já salvei no meu computador algumas imagens de coelhinho. Então, você vai lá no Google, você vai pesquisar as imagens, seja silhueta de coelho, seja o próprio coelhinho, né? Você vai salvar essa imagem no seu computador para que você possa criar a sua própria arte, o seu próprio molde da tampa da caixa de ovo de Páscoa. Então, aqui eu já salvei duas imagens. Eu tenho essa primeira aqui, que são uns coelhinhos branquinhos. Deixa eu arrastar para cá. Deixa eu só confirmar se a minha transmissão tá ok. Fiquei preocupada agora com... Tá tudo ok no Facebook e tá tudo ok no YouTube também, pessoal do Instagram. Então, vamos lá. Então, tá. Aqui eu já salvei essa imagem do coelhinho. Você pode salvar qualquer tipo de imagem, seja para qualquer tema, tá bom? E a gente vai rastrear essa imagem para que a gente possa obter esse personagem, né? Aqui, como a gente está usando o Silhouette Studio Free, então, de preferência, você tem que procurar por imagens que já tenham fundo transparente, ou você pode procurar por imagens que ela tenha bordas bem definidas. Por exemplo, essa imagem aqui desse coelhinho, apesar de estar no fundo branco, mas ela tem uma borda preta bem definida que separa o coelho do fundo, né, da imagem. Então, aqui eu vou aumentar o limiar. Deixa eu só ajeitar. Você vai ajustando até que você veja que você vai conseguir rastrear com sucesso. Pronto. Aí eu vou mandar rastrear e destacar. Vou ter essa primeira imagem do coelhinho. Deixa ele só processar. E aí você pode fazer isso para qualquer tema, tá bom? Fiz isso para o primeiro coelho que eu tirei dessa imagem com fundo branco. Posso fazer isso para um outro coelhinho também que está no fundo colorido. Nesse caso, Márcia, se eu usar uma imagem com fundo colorido, eu vou ter mais dificuldade de usar no Silhouette Studio? Você vai ter mais dificuldade de fazer esse rastreio. Então, por exemplo, se eu arrastar ele direto para cá, para dentro do Silhouette Studio, essa imagem colorida, na hora de mandar rastrear na versão free, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, para isso, você precisa mandar remover o fundo desta imagem. Existem alguns softwares como o Photoshop, né? Ah, Márcia, mas o Photoshop ele é muito caro, eu não tenho a licença dele. Mas também existem softwares gratuitos e online. Então, ó, se eu tentar rastrear, tá vendo? Eu não vou conseguir rastrear só o coelhinho. Então, um desses sites que faz a remoção gratuita de... Deixa eu só carregar aqui. De fundos de imagens da internet é o Remove BG. É um site onde você faz o upload da sua imagem e aí ele vai remover todo o fundo daquela imagem e depois você vai fazer somente o download. Então aqui, por exemplo, eu pego aquela imagem do coelhinho, eu vou arrastar para cá para dentro
do Remove BG. E aí, ele já vai processar pra gente e aí vai disponibilizar um download, né? Então, deixa eu baixar aqui. Eu só tô preocupada porque eu não tô conseguindo. Meu Google, não sei o que foi que aconteceu. Mas a gente vai fazer mesmo assim. E aqui no Remove BG a gente vai conseguir baixar essa imagem gratuitamente, sem o fundo, para que você possa usar aí no seu projeto. Então aqui eu vou baixar de novo. Eu não sei se foi meu navegador que deu algum tipo de problema. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui abrir uma outra aba para ver se ele vai carregar normalmente. Vamos lá. Então, enquanto ele carrega aqui, a gente vai fazer aquela primeira imagem que nós já carregamos no Silhouette Studio, que foi esse coelhinho aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Para que você consiga fazer o seu próprio molde de tampa, de caixa de ovo de Páscoa, a gente vai precisar que você já tenha esse arquivo aí, pode ser um arquivo limpo, tá? Da caixa de ovo de Páscoa, e nós vamos agora estilizar de maneira que você consiga fazer o próprio molde. Então aqui a gente já separou, já mandou desagrupar, e aí perceba que eu tenho esse retângulo aqui que cabe dentro da área interna da caixa de ovo de Páscoa. Então o que você vai fazer? Eu sempre gosto de fazer uma cópia e eu guardo um backup, né, de segurança, que é pra gente conseguir trabalhar e que se der alguma coisa errada a gente volta. Então tá aqui o coelhinho que eu rastreei. E aí eu vou fazer uma cópia desse coelhinho também. E agora vamos lá para o passo a passo. Então, primeiro, eu já tenho aqui o retângulo que nós vamos trabalhar. Essa parte do retângulo vai ser aquela parte que é vazada da caixa. Então, para isso, eu já tenho que ela está proporcional ao tamanho da tampa da caixa de ovo de Páscoa. E agora que eu tenho o coelhinho, eu vou deixar acho que com um tamanho de 10 centímetros, mais ou menos. E aí eu vou querer que tenha uma tampa, que ela tenha... Deixa eu só medir aqui. Isso. E aí eu vou querer que esse coelhinho ele fique mais ou menos, ó, bem aqui. Tá vendo na tampa? E o restante eu quero que essa tampa seja vazada. Como é que eu vou fazer isso, Márcia? Então, já tenho meu backup aqui do retângulo, tenho o backup do coelhinho, agora eu vou selecionar o retângulo com o coelhinho e vou arrastar para cá para o lado. Teclei Alt, arrastei para o lado, fiz uma nova cópia. Então, ele vai ficar nessa posição aqui, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar o retângulo. Deixa eu só voltar aqui. E aí, a gente vai precisar criar um caminho composto para que a gente possa fundir essas duas formas, do retângulo junto com o coelhinho. Então, para isso, eu vou pegar o deslocamento, selecionei o retângulo, vou deslocá-lo, vou colocar aqui em 0,6 centímetros, que é para a gente conseguir visualizar direito, certo? Depois que eu desloquei esse retângulo, que vai ser a nossa parte vazada da caixa, eu seleciono os dois retângulos. Presta bem atenção agora. Seleciona os dois retângulos, clica com o botão direito e manda criar caminho composto, certo? Aqui a gente já tem essa nova forma, eu vou até colorir, vou colocar aqui um azul, para que você possa ver que a gente conseguiu criar o caminho composto. E agora eu vou inserir esse formato do coelho junto com a parte de corte desse retângulo, que vai ser a parte vazada da nossa caixa. Então, aqui, geralmente eu deixo sempre uma margenzinha, que é pra gente ter aquela margem de segurança. Na hora que for fazer o corte da caixa, a gente possa ter a margem de segurança para que ela não corte ali a parte da imagem. Então, para isso, eu também vou fazer um deslocamento nesse coelhinho. Vou fazer um deslocamento de 0,3, mais ou menos. Certo? E tá aqui meu coelhinho junto com esse retângulo que a gente acabou de criar o caminho composto. Então, já posso tirar o meu coelho daqui. E olha o que nós vamos fazer agora. Você vai selecionar o retângulo junto com essa parte deslocada do coelhinho. E a gente vai mandar fundir essas formas. Olha o que aconteceu, tá vendo?
Então a gente, pessoal do Instagram aqui, deixa eu até aproximar para vocês, a gente conseguiu criar aqui essa forma, tá vendo? Tá, Márcia, mas eu tô vendo que tem a linha de corte, ainda não tá do jeito que eu quero. Então, olha só o que nós vamos fazer. Vou fazer mais uma vez um backup, uma cópia de segurança aqui pra cima. Se der errado qualquer coisa, a gente volta. E aí, olha só o pulo do gato. Mais uma vez, você vai clicar com o botão direito e vai mandar liberar o caminho composto, certo? A gente quer criar uma parte vazada, um molde de tampa de caixa de ovo de Páscoa que seja vazado e tenha a silhueta do coelhinho. Então, para isso, eu vou selecionar a parte interna do retângulo, que foi aquela que a gente usou inicialmente no molde, e vou fazer o seguinte. Deixa eu só arrastar para cá. Aí aqui a gente tem que ter bastante cuidado na hora de selecionar. Deixa eu aumentar o zoom para melhorar a visualização de vocês. Essa parte interna do retângulo junto com a silhueta do coelho. Olha aqui. Então, aqui eu já tenho essa parte vazada, tá vendo? Então, assim eu vou conseguir fazer o meu corte com a tampa vazada e junto com a silhueta do coelho. Então, e essa outra parte, Márcia? Eu posso até apagar aqui. Aí eu vou mudar de cor novamente. Opa. Vou apagar esse restinho e vou mudar de cor. Aqui, vou colocar novamente sem cor. Tá. E aí a gente vai voltar lá para o nosso molde. Eu já tenho aqui, essa vai ser a área de corte, onde eu vou conseguir fazer essa tampa vazada com retângulo junto com a silhueta do coelho. Então, olha só o que nós vamos fazer. Eu ainda tenho aqui agrupado o coelhinho junto com aquele retângulo que a gente usou inicialmente. Vou até agrupá-los aqui. Aí agora eu vou arrastar aqui pra cima. Antes disso, eu vou mudar a cor aqui do retângulo inicial que nós usamos. Eu vou colocar ele em roxo. E aqui eu vou arrastar a nossa nova silhueta, a nossa nova área de corte. Isso. E agora o que a gente vai fazer? A gente dá um zoom. E aí você vai posicionar essa linha vermelhinha com a silhueta do coelho, de maneira que ela fique sobreposta, fique em cima da linha anterior, que era a linha de corte retangular. Feito isso, ó, viram aqui que a gente já tá com essa linha, então feito isso eu posso apagar, vou desagrupar primeiro, e aí eu vou mandar apagar aquela linha azul, aquela linha roxinha, e olha só, na hora que eu mandar cortar a minha caixa, a minha tampa de ovo de Páscoa, eu consegui criar a minha própria tampa estilizada. Então, isso serve para qualquer tema, seja de coelhinho, seja de TikTok, de Homem-Aranha, enfim, você vai conseguir fazer para qualquer tema. E agora, o que você vai fazer? Já fez tudo isso, aí você vai agrupar todo mundo e deixa o seu molde salvo lá. Ah, Márcia, eu até que eu gostei desse coelhinho, mas eu queria colocar um Feliz Páscoa também. Como é que eu faço isso? Vou salvar aqui nosso molde, vou arrastá-lo para cima, deixar nosso backupzinho aí. E aqui eu vou desagrupar novamente. E aí vamos colocar aqui um Feliz Páscoa. Vou escrever aqui embaixo Feliz. Vou arrastar para baixo, fazer uma cópia e escrever o Páscoa. Bora ver. Páscoa. E aí você escolhe uma fonte bem legal. Eu vou colocar Amarilo, que é uma fonte bem bonita. Mas aí você pode escolher a fonte que você quiser, tá certo? Deixa eu só ver porque ele não trocou. Aí você vai escolher a fonte do texto. Tecla Enter. E aí ele vai ficar bem bonitão. Aqui ele ficou em tudo em caixa alta porque meu caps lock estava ligado. Mas eu vou já mudar aqui. Deixa eu mudar meu texto. E aí você vai escolher a fonte que você quiser. Ah, eu achei uma fonte linda de coelhinho com patinhas. Você pode usar a fonte que você quiser.
só instalar no computador e aí ver uma fonte temática, ou se for também de outro tema, como uma caixa, um kit confeiteiro, por exemplo, que você vai personalizar, vai estilizar a tampa com TikTok, com Lego, enfim, você escolhe uma fonte bem legal para usar nesse tema. Então tá aqui o Feliz Páscoa, eu vou selecionar os dois. Aí eu venho bem aqui em centralizar, transformar. Vou mandar centralizar na vertical para que ele fique bem no meinho, tá vendo? E aí eu vou mandar agrupar esses carinhas que estão na posição e agora eu posso mandar bem aqui fundir as formas para que o texto fique do jeito que a gente quer, fique unido. Feito isso, eu seleciono todo mundo, vou mandar agrupar de novo. Mesma coisa eu vou fazer com a Páscoa, para que eles não saiam da posição. Seleciono todo mundo, mandei agrupar novamente. E aí eu vou colocar uma cor nesse texto. Bora ver, eu vou colocar um roxinho que tá super em alta, né? A cor desse ano. Aí vou mandar deslocar para conseguir fazer um efeito de texto bem legal. Vou colocar aqui em 0.3, mais ou menos. Isso. Deixa eu só ver, teclar Enter. Meu teclado tá meio doidinho hoje. Mas vamos lá. Pronto. E aí esse deslocamento eu vou colocar num tom de azulzinho. Um azul candy, um azul bem clarinho. Bora ver como fica. O roxinho com azulzinho. Não, bora ver o roxinho com um rosinha, para ver como ele vai ficar. Um rosa mais forte. Não, vou deixar esse rosa bebê. E aí você vai escolher a cor que você quiser para aplicar nesse tema, né? Então aqui eu vou colocar esse tom de lilás com esse rosa. Vou selecionar todo mundo, mando agrupar. E eu tenho que tirar a cor da linha de corte desse texto. Por quê, Márcia? Porque na hora que a gente for mandar cortar, se essa linha de corte tiver com cor, ele vai cortar e vai estragar o nosso corte. Então, para isso eu venho bem aqui, mando remover, escolho essa primeira opção do lado esquerdo, aí ele ficou sem linha de corte, certo? E aí, mais uma vez, percebam que aqui tá um texto grande, né? Para encaixar na nossa tampa do ovo da caixa de ovo de Páscoa, então eu vou reduzir um pouquinho. E aí, mais uma vez, vou fazer a nossa cópia de segurança. Fiz a cópia de segurança. E aqui eu vou trazer aquele retângulo junto com o nosso coelhinho que a gente usou ainda agora. Então, aqui eu já tenho essa forma do retângulo com coelhinho, né? E, Márcia, eu quero posicionar esse Feliz Páscoa aqui do outro lado. Quero deixar ele bem aqui, para ficar bem bonitão, para colocar uma mensagem estilizada, até mesmo o nome do cliente, se for uma marca, se for uma confeiteira, ou se for realmente um produto personalizado para cada cliente, você pode colocar também. Então, aqui a gente seleciona esse Feliz Páscoa, tá certo? E aqui, mais uma vez, a gente vai usar aquele mesmo esquema. Eu sempre gosto de fazer o deslocamento em 0.3. Vou deslocar em 0.3 centímetros. Vou mandar aplicar. Isso. E aí, agora eu vou pegar esse deslocamento junto com a parte que a gente fez ainda agora do retângulo com coelhinho. Vou selecionar os dois e vou mandar fundir. Então, tá aqui, a gente conseguiu... Opa! Isso. Vou mandar fundir. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu acho que ele só subiu o meu texto um pouquinho, foi. Pera lá que o meu silhuete ficou doidão e criou duas cópias, pessoal. Então, eu vou mandar fundir. E olha o que vai acontecer mais uma vez. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Se você perceber, se a gente mandar só fundir o retângulo que a gente acabou de criar junto com esse deslocamento do texto, olha o que aconteceu aqui. Vou mandar... Selecionei.
Os dois, agora eu vou mandar fundir. Olha o que acontece. Percebe que bem aqui, deixa eu até aumentar o zoom para vocês verem melhor. Percebe que bem aqui, olha para onde foi a minha linha de corte, foi lá para cima. E o que eu quero é cortar esse vazado bem aqui embaixo, certo? Então, a gente pulou um passo. Eu fiz isso propositalmente para que você veja. Sempre tem que fazer o retângulo, faz um deslocamento desse retângulo. Se ele já tiver formatado já tiver fundido com alguma outra forma, você tem que repetir esse mesmo processo para que você possa adicionar as outras formas, as outras silhuetas. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, ele já iria cortar errado o nosso molde aqui, certo? Então, dei o Ctrl Z e olha o que a gente vai fazer. Vou selecionar ele junto com o deslocamento do texto. Vou arrastar para cá, para o lado. E aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Pego o retângulo, faço um deslocamento dele. Aqui eu vou colocar em 0,6 para que a gente possa visualizar melhor. 0,6. E aí você vai selecionar o deslocamento com essa forma inicial. Clica com o botão direito, manda criar caminho composto. Pronto, criei meu caminho composto. Como é que eu sei? Ao selecionar e mandar colocar uma cor, por exemplo, esse azul, ele já criou a cor. Se você fizer isso enquanto eles estiverem soltos, sem caminho composto, você não vai conseguir fazer isso, certo? E agora sim, eu posso pegar o deslocamento do texto junto com esse caminho composto, vou mandar fundi-lo, e aí o mesmo procedimento. Olha, já consegui criar aqui a minha área interna, tá vendo, de corte. E aí, novamente, a gente vai com o botão direito, liberar caminho composto. E o que interessa pra gente é essa área interna bem aqui. Tá vendo? Que é ela que nós vamos usá-la. Então, ó, vou até encaixar ela, mesmo com esse tom azul, é ela que interessa pra gente, porque a gente vai conseguir fazer o molde vazado, tá certo? Então, eu posso até apagar essa outra parte aqui. Aí deixa eu trocar. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Vou trocar aqui para transparente de novo. E agora eu posso até apagar já aquele retângulo que a gente criou inicialmente. Vou apagar o deslocamento do Feliz Páscoa. E olha aqui. A gente já até consegue encaixar. Se você quiser, pode colocar, igual como eu mostrei ainda agora, sobreposto em cima daquela linha anterior que a gente criou. Se não, você pode vir aqui no olhômetro mesmo e vai ajustando até você ver que tá ok. Então, aqui a gente vai... E aí a gente já consegue encaixar em cima do coelhinho e em cima do Feliz Páscoa. Então, dessa forma, eu vou ter a área vazada, eu vou conseguir visualizar o que está dentro da caixa, seja o ovo de Páscoa, sejam as trufas. E aí eu também vou ter essa área onde eu vou ter esse coelhinho junto com a Feliz Páscoa. Então, dessa forma, a gente já consegue ter a nossa tampa estilizada. E aí você vai conseguir fazer para qualquer tema. Então, agora eu já criei mais uma tampa. Aí, olha aqui. Vou mandar agrupar novamente. E aqui eu vou te mostrar que a gente já tem essas duas tampas que nós acabamos de criar. Tá vendo? Então, dessa forma, você se livra dos moldes. Você vai se livrar dos arquivos digitais. Então, chega... Deixa eu até mudar o pessoal do Instagram aqui. Chega de mais do mesmo. Então, a gente vai conseguir aqui... Deixa eu virar. Acho que meu Instagram... Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo certinho? Isso. Então, assim, vocês vão conseguir fazer seus próprios moldes, suas próprias caixas em qualquer tema. Seja tema de super-herói, tema de princesa, enfim. Assim, vocês vão conseguir criar os seus próprios moldes e nunca mais vão depender de arquivo digital. Você pode até comprar aquele arquivo digital, aquele molde, onde tem ali o berço, junto com a base da caixa de ovo de Páscoa. Mas, para fazer a tampa, você vai conseguir criar qualquer tipo de tampa, qualquer tipo de modelo. Tá certo? Então, assim, você vai escolher qual é a arte que você vai criar, você vai atrás das imagens, aí você vai criar ali na tampa, né, verificar o posicionamento dessas imagens junto com o texto, vai pegar a área de corte de um retângulo, você vai pegar esse retângulo, vai deslocá-lo, junto com esse deslocamento você cria um caminho composto,
Pega o caminho composto junto com o deslocamento da imagem, seja do coelhinho, do texto. Manda fundir, depois manda liberar o caminho composto e aí você vai ter a sua caixa, a sua tampa e modelo personalizado. Olha aqui, você vai conseguir criar qualquer tipo de caixa. Ah, Márcia, e se eu quiser fazer para outro modelo, se, sei lá, a cliente me pediu uma caixa do TikTok, dá para fazer isso? Dá para fazer também. Então, bora para o nosso último modelinho aqui do dia. E aí, lembrando que você pode fazer isso para qualquer modelo, seja para time de futebol, seja para personagem, seja para princesa, enfim. Então, vou trazer mais esse modelo para cá, pra gente. Vou mandar desagrupar. Desagrupei, vou apagar o coelhinho junto com o retângulo que a gente criou ainda agora. Então, por exemplo, e se fosse uma tampa do TikTok, Márcia, como é que eu faço isso? Eu vou pegar um outro modelinho aqui que eu já até criei. A gente vai pegar o símbolo do TikTok, que eu já rastreei. Vai pegar, deixa eu ver, junto com esse Feliz Páscoa. Eu vou copiar para cá, para dentro do nosso projeto. Isso. Aí eu vou já aumentar o zoom para que vocês possam visualizar melhor. Qualquer dúvida, só perguntar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? E lembrando que não é somente para caixa de ovo de Páscoa. Se você quiser fazer para caixa para trufas, para bombons, enfim, serve para qualquer tipo de tampa, assim você vai conseguir criar o seu próprio molde e modelo. Então vamos lá para o nosso próximo tema, que vai ser do TikTok. Então aqui tenho já o modelinho da tampa, tem um retângulo que cabe dentro da caixa, tá vendo? Aqui eu vou centralizá-lo, clico nos dois, aí eu venho aqui nessa opção do estúdio centro, ele vai centralizar na caixa. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês visualizarem melhor. Ah, Márcia, agora eu quero... Deixa eu só colocar o celular para trás para... Isso. Quero criar uma caixa do TikTok, então vamos lá. Peguei aqui o símbolo do TikTok, vou posicionar ele bem aqui. Já criei um outro texto com Feliz Páscoa também. Então, vou posicioná-lo bem aqui do lado direito. Como é que a gente faz para criar? De novo, do zero, essa caixa no tema TikTok. Essa tampa vazada. Vou pegar o retângulo. Eu vou arrastar aqui para o lado para facilitar a nossa visualização. Isso. Pego o retângulo, onde eu vou ter a parte vazada da caixa. Mando deslocar. Eu sempre coloco em 0,6 centímetros, porque assim eu consigo visualizar direitinho. Ó, tá aqui o deslocamento junto com... Tá vendo? O deslocamento junto com... Eu vou aumentar aqui a espessura só para que vocês possam visualizar melhor. Para um PT. Isso. Aqui o deslocamento junto com o retângulo. Se eu mandar colorir, ele não vai fazer nada porque a gente não tem uma forma. Na verdade, ele coloriu, mas ele coloriu todo o retângulo. E eu não quero. Eu quero que ele coloque a cor somente nessa bordinha que a gente criou. Então, para isso, seleciono o retângulo junto com o deslocamento dele, clico com o botão direito, mando criar caminho composto. Aí ele cria essa moldurinha que a gente está vendo agora na tela. O que nós vamos fazer com essa moldura? Eu pego a forma, aqui no caso vai ser o símbolo do TikTok junto com esse Feliz Páscoa. Vou mandar deslocar também em 0,3. Aqui só para a gente conseguir visualizar. 0,3. Vou mandar aplicar. Aí eu vou só trocar a cor para vermelho para a gente conseguir visualizar melhor. Troquei a cor da linha desse deslocamento das formas. Aqui no caso é TikTok, mas pode ser coelhinho, cenourinha, Attack on Titan, Netflix, enfim, um tema que você estiver trabalhando aí, tá certo? E aí, ó, tá vendo aqui? Já tenho, deixa eu aumentar o zoom para vocês visualizarem melhor. Já tenho aqui o deslocamento da forma, nesse caso é o TikTok, o deslocamento do texto, e tenho também aquele caminho composto que a gente acabou de criar, essa moldurinha. Então, eu vou pegar a moldura, seleciono aqui o deslocamento do símbolo do TikTok, vou até tirar para cá, ó, símbolo do TikTok, e tiro o Feliz Páscoa, tá vendo? Vou selecionar os 3 deslocamentos, vou mandar fundir.
Mandei fundir. Criou essa moldura toda diferentona aí. O que a gente faz agora? De novo, manda liberar caminho composto. Aí ela vai ficar dessa forma. E o que interessa pra gente é a parte interna dela. No caso, é essa parte bem aqui. Tá vendo? Aí eu vou apagar o que não interessa pra gente. Foram essas outras áreas de corte. E aí, agora eu vou encaixar bem aqui. Na nossa caixa de ovo de Páscoa. Seleciono ela junto com a nossa área interna daqui de corte, tá vendo? Vou mudar a cor para transparente. E agora eu vou somente posicionar aqui tanto o símbolo do TikTok quanto o símbolo do... O símbolo não, o texto de Feliz Páscoa. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, esse deslocamento ele garante pra gente que o texto não vai sair cortado. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas esse modelo de tampa aqui, ele é um modelo grande. Ele não vai caber numa folha com marca de registro. Eu vou ter que cortar essa folha, vou ter que fazer a impressão nela sem marca de registro. Então tá aqui, o símbolo do TikTok junto com Feliz Páscoa. Seleciono todo mundo e aí eu mando agrupá-los. E aqui eu já tenho pronto mais um modelo de tampa exclusivo de caixa de ovo de Páscoa. Então, dessa forma, ainda dá tempo. Você pode criar qualquer tipo de molde. Você vai se diferenciar da concorrência, porque está todo mundo trabalhando com os mesmos moldes, os mesmos tipos de caixa. Então, assim, você pode atender as necessidades da sua parceira confeiteira. Ah, ela quer que crie com a logo dela a caixa, ou então é um tema exclusivo. E aí você pode criar as suas caixas exclusivas, ninguém mais vai ter. E assim você vai conseguir vender as suas caixas com valor diferenciado, porque são produtos exclusivos. Então, olha que legal. Ah, Márcia, como é que eu mando imprimir? Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui numa folha A4. Deixa ele alterar. Aí eu mando centralizar na folha. Tá vendo? Na hora que você for fazer... Dica de ouro, pessoal. Anotem isso, que não é todo dia que você descobre isso na internet gratuitamente. Dica de ouro. Sempre que você for fazer uma impressão de qualquer tipo de produto, seja topo de bolo, seja personalizado, caixa de ovo de Páscoa, enfim. Sempre que você for fazer uma impressão grande, onde você não vai usar marca de registro, mas você tem que fazer a impressão no papel, sempre centralize, selecione a forma, selecione o papel digital, você vai nessa opção bem aqui do estúdio, centralizar na página. Por quê? Vai garantir que a diferença de impressão com aqui o corte na silhuete seja mínimo. Assim você vai conseguir ter um corte de qualidade, assim você vai conseguir ter um corte muito bonito, mesmo sem usar marca de registro. E olha que legal que vai ficar. E aí, eu fiz um outro modelinho de caixa do TikTok, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou virar vocês do Instagram. Deixa eu ver aqui. A minha câmera não tá virando, agora virou. Isso. O pessoal do Instagram já tá aqui de volta. E aí, eu tenho aqui, ó, mais um modelinho. Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube. Tá vendo? Foi mais um modelinho que eu fiz aqui da caixa do TikTok. Olha essa daqui. Tá vendo? Todo estilizado. Eu criei do zero com a mesma técnica. Faz o retângulo, desloca, cria caminho composto. Aí depois você vem... Desloca a forma, o objeto que você quer usar na sua tampa vazada, funde todo mundo, libera caminho composto, aí você vai ter a sua tampa vazada exclusiva, tá bom? Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Boa tarde, Márcia. Então, você teria que cortar na tesoura imprimindo sem a marca de registro? Então, Gabi, dá sim para imprimir... sem a marca de registro. A única coisa que você vai ter que fazer para facilitar é usar deixa eu virar aqui para você. Então, dá para fazer essa caixa de ovo de Páscoa só com a tesoura, Márcia? Dá sim. O que você vai fazer? Na hora que você for imprimir essa caixa, aí você vai escolher aqui a linha de corte, tá vendo? Deixa eu tirar aqui o filtro para vocês visualizarem melhor.
Isso. Aqui a linha de corte, você vai aumentar a espessura dela. Onde é que a gente aumenta? Bem aqui no Silhouette Studio, ela por padrão vem em 0, tá vendo? E aí você pode colocar, por exemplo, em 0,5. E aí, na hora que você for mandar imprimir esta tampa, você vai conseguir ter a linha de corte impressa para que você possa se basear e não passar muito da parte do papel, né? Então, no caso, se eu quisesse aplicar aqui um papel digital, Márcia, eu posso? Pode sim. Então, por exemplo, bora colocar aqui um papel no fundo. Vou criar um retângulo aqui por trás. E aí eu vou colocar aqui no gradiente de cores. Deixa eu ver uma cor que... Sei lá, TikTok, eu vou colocar um gradiente de rosa, de azul, de lilás. Isso. Tá aqui o papel digital, tá vendo? Eu vou trocar a margem, a linha de corte dele para sem linha de corte transparente. Eu envio ele para trás. E aqui ficaria dessa forma. Deixa eu mudar aqui só a posição desse gradiente. Venho bem aqui no preenchimento. Seleciono. E aí eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que eu vou girar em 90 graus, tá vendo? Então ele vai ficar com esse gradiente de branco para roxo. E aí na hora que eu mandar imprimir, deixa eu só ver se ele selecionou certinho aqui a minha. Isso. Na hora que você mandar imprimir, vou dar um Ctrl P. Ele vai carregar a prévia do nosso arquivo na impressora. Então, o que eu gosto de fazer? Quando a gente tem que imprimir linha de corte na impressão, eu sempre gosto de ver na pré-visualização. Então, antes de imprimir, eu vou lá na impressora, aqui no caso da Epson, a gente vem aqui em preferências. Na Canon também tem essa opção de pré-visualizar a impressão. E aí ele vai carregar as configurações para você e aí tem essa opção de pré-visualização de impressão. Só para garantir que realmente vai estar ali com... Aí eu vou mandar imprimir. Só para garantir que ele vai estar realmente com essa marca de... A linha de corte, no caso, com a espessura maior do que 0. No caso, a gente vai conseguir visualizar a linha de corte, no caso de cortar com a tesoura, ou até mesmo se você quiser incluir essas linhas de corte na arte, tá certo? Então, enquanto ele carrega aqui pra gente, deixa eu voltar aqui para mim a visualização. Isso. Vou girar novamente o pessoal do Instagram. Deixa eu só voltar aqui que meu Instagram tá com lag. Voltei. Isso. Então, pronto. Então, dessa forma, você consegue criar qualquer tipo de arte. Tá certo, pessoal? Então, esse foi um outro modelinho aqui que eu criei, ó, do TikTok, tá vendo? O texto junto com a estrela, o símbolo do TikTok, mais o fone de ouvido. Ah, e se eu quiser fazer de outro tema? Criei um outro aqui do Stranger Things, tá bem? Tá vendo? A série que vai estrear agora. São temas adolescentes, infanto-juvenil, que tá super em alta também. Então, assim, você consegue criar temas e caixas exclusivas de ovo de Páscoa. Se você quiser usar também para usar para caixas de trufas, caixas de bombom, aproveita que assim você vai conseguir diferenciar. E aproveita que hoje são 14 de março, dá tempo ainda de você fabricar rapidinho, dá tempo... E não fica só no ramo das ideias não, tá? Faz o seu molde, a sua tampa exclusiva, já corta, já bate foto e já publica para você começar a vender e lucrar bastante nessa Páscoa, tá bom? Lembra que a Páscoa, as pessoas estão retomando as compras, então elas vão começar a presentear também, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje, então qualquer dúvida que vocês tiverem, posta aqui nos comentários, tá bom? E qualquer dúvida me manda aqui no direct, me manda na caixinha de perguntas, tá bom? Que eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula do Desmontando, onde a gente discute as estratégias práticas para que você alcance a sua independência financeira trabalhando com papelaria personalizada e topos de bolo. Então, tchau e até a próxima!